Oi gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou bem e eu espero que vocês também. E esse vídeo é um vídeo bem diferente do que eu estou acostumada a gravar, os vídeos que eu imaginava que eu iria gravar. Mas eu quero muito contar pra vocês e conversar com vocês, explicar um pouquinho do meu testemunho, da minha trajetória, da minha vida. E eu quero que esse vídeo seja um vídeo diferente, né? Eu quero que seja uma nova parte, uma nova área da minha vida, uma nova jornada que eu estou vivendo. E eu quero muito compartilhar com vocês e mostrar pra vocês o que eu passei, né? Compartilhar o meu testemunho, porque até então eu não sabia que eu tinha um testemunho. E então, eu sempre soube, né, que a mão de Deus sempre esteve ali comigo durante a minha trajetória toda, mas eu não via aquilo como um testemunho em si, né? Eu não falava, isso é um testemunho. Mas, né, semana retrasada, eu tive essa confirmação e eu soube que era isso que eu deveria falar no meu canal e tudo mais. Até porque eu não sei se vocês me conhecem, mas pra quem não me conhece, eu já tinha postado alguns vídeos aqui no YouTube. E eu sempre tive, né, pra começo de conversa, eu sempre tive essa vontade de estar sempre postando no YouTube, desde muito tempo atrás, né, desde quando me lembro por gente, se eu não me engano, na época que começou o YouTube, ele mesmo ficou mais famoso, então tinha bastante gente, né, assistindo, e foi uma área onde que esse negocinho, tipo, eu quero gravar pro YouTube começou. E desde sempre, eu sempre tive essa vontade, mas eu nunca, assim, eu sempre falava, vou gravar isso, mas eu nunca achava que eu estava fazendo a coisa certa. Então, se passou um tempo, né, eu sempre falava, vou gravar, e aí eu via as oportunidades e eu acabava esquecendo e acabando que eu nunca postei, né, tipo assim, eu nunca dei em frente. E aí chegou um certo momento da minha vida, que foi aonde, logo assim depois que eu me casei, eu estava perto de me casar, foi aonde eu comecei a gravar, postei só alguns vídeos, mas parei, né, porque assim, na maioria das vezes eu achava, não tem que ficar desse jeito, vou esperar eu comprar isso, vou esperar eu fazer isso pra poder postar. Só que aí acabando que passava a oportunidade, eu não postava, e eu tenho vivido isso, porque pra quem me acompanha mesmo no Instagram, eu sempre falei, né, gente, eu vou postar, eu começava lá, gravava, postava durante uma semana no máximo, durante 3 dias, 2 dias, e sumia de novo. Então, eu sempre tive esse negócio dentro de mim, né, vamos, cara, grava, e não é algo assim, vou gravar hoje. Não, é algo que diariamente estava no meu coração, me liderando, né? Me chamando pra gravar. E então, eu tive sonhos, eu sabia que Deus estava ali falando comigo pra poder gravar, pra conversar com vocês, mas eu não sabia o que. E aí, no meu último dia de trabalho, onde foi algo que eu vi que eu tinha que fazer e eu não sabia o porquê, e naquele dia eu tive a confirmação do que eu deveria postar, que era o meu testemunho, que até então eu não tinha percebido que era um testemunho até aquele momento. E aí chegando naquele dia, chegando em casa, e aí foi quando o Espírito Santo veio e conversou comigo, e ali foi aonde eu vi que eu vivi e eu estou vivendo um testemunho. E é onde eu quero, né, conversar com vocês e contar pra vocês, porque eu sei que muitos de vocês me conhecem, mas vocês não sabem da minha história, ou vocês não sabem como eu cheguei aqui, né, porque a maioria de vocês me conhecem e falam, eu sei, cara, ela mora nos Estados Unidos, mas vocês não sabem como eu cheguei aqui, como foi a minha adolescência, como foi a minha, quando eu era criança, porque eu acredito que muitos de vocês não sabem, né? Então eu vou estar conversando com vocês, eu espero que esse vídeo ele venha edificar a vida de vocês, que saibam que a intenção de estar gravando esse vídeo não é de prejudicar ninguém, não é de dizer quem está errado e quem não tá. Então eu tô aqui pra dizer o que eu vivi e o que eu vivo. Então eu quero que vocês tenham isso em mente, que eu não estou aqui pra julgar ninguém, não estou aqui pra falar, porque fulano fez isso errado, porque isso, aquilo. E eu tô aqui pra contar aonde eu estou, da onde eu era, e é isso. E então, gente, vamos lá. Pra quem não me conhece, meu nome é Kayla, eu tenho 22 anos, moro aqui nos Estados Unidos, no estado de Maryland. Então eu moro aqui, sou casada, completei 1 aninho de casada dia 27 de julho, então eu tô aí, né, vivendo ainda na lua de mel, né, como falam, e tem sido um momento muito bom, muito maravilhoso, eu estou amando essa nova área, essa nova fase da minha vida, mas vou contar pra vocês um pouquinho desde lá do início, pra que vocês entendam e vejam já que a mão de Deus sempre esteve na minha vida desde quando eu era pequena. Eu fui de uma família, né, que é a família que eu cresci, mas eu fui adotada pela minha tia,
Porque quando eu tinha alguns dias de vida, se eu não me engano, 1 mês, 2 meses de vida, eu tive uma assadura muito forte, né? Eu precisava de cuidados especiais e tudo mais. E a minha mãe, ela não pôde cuidar e tratar de tudo do jeitinho que deveria, então eu fui colocada para doação. E nesse processo de ser adotada, né, eu não sei se vocês sabem, eu não sei se ainda é algo que continua assim, mas, né, a pessoa alguém da sua família tem o direito de adotar, né, se tem uma criança da sua família, você é parente, você tem o direito, você tem, né, a possibilidade de adotar essa criança. Então, logo assim que eu saí da minha mãe, fiquei durante uns 4 anos com uma outra família, que eu amo eles de todo o meu coração. Beijinho, tia Ju. E quando eu fiz 4 anos, se eu não me engano, foi quando eu fui morar com a minha tia, né? Que a maioria de vocês conhecem, que é a tia Neidi. Então, e uma coisa que já começa ali é que a minha tia, ela sempre quis ter uma garota, né? Ela sempre quis ter uma menininha. Só que com o decorrer da vida dela, ela não pôde ter uma menina. Então, ela falou com a minha mãe, né? Se você for botar a sua filha para doação, eu gostaria de adotar ela. Então foi aí que eu fui para doação, e nesse período a minha tia / minha mãe, né, que eu chamo ela de mãe, ela queria me adotar. E para fazer mais sentido eu vou chamar ela de tia, mas eu chamo ela de mãe. Mas a minha tia, ela queria me adotar. Só que ela tinha acabado de aceitar Jesus, então ela estava ali vivendo o primeiro amor, vivendo ali a vida dela, indo pra igreja e tudo mais. Deus falou com ela, né? Eu só vou te dar a Kayla, né? Só vou deixar você adotar ela. Ela só vai ser sua quando ela não te impedir de ir aos cultos. Porque como eu era muito pequena ainda, né, precisava de carrinho, precisava, né, estar mamando toda hora e tudo mais, então seria um processo mais difícil e eu com certeza poderia acabar atrapalhando ela a ir ao culto. Então, se passando uns 4 anos, foi quando a guarda, né, saiu, então ela poderia me adotar ali, conseguiu ajeitar todo o processo e tudo mais, e me adotou. Tanto é que muitos de vocês me conhecem desde pequenininha, né, sentadinha na bicicletinha, indo com ela pra igreja, ou então na minha própria bicicleta, indo pra igreja. Então foi assim que começou. E aí, ela sempre me levando pra igreja, eu cresci ali, né, com várias primas minhas, eu sempre lembro, eu nunca vou me esquecer, né, eu sempre chamando as minhas priminhas pra poder ir pra igreja comigo, elas sempre iam comigo, então sempre tive esse negócio, sempre indo ali, sempre indo, então eu cresci literalmente dentro da igreja, porque até hoje a minha mãe, ela ama, né, a minha tia, ela até ama ir à igreja, ela tá sempre ali toda terça, todo domingo, tá sempre indo pra igreja, e eu, né, tenho isso dentro do meu coração, porque era algo que até então eu não entendia, mas agora eu entendo o quão importante é você viver na presença de Deus e estar ali, né, em comunhão com seus irmãos. E aí eu cresci, né, ali com ela, sempre indo à igreja, sempre conhecendo a palavra. E aí eu lembro que foi um período muito bom, eu cresci com ela, com o meu irmão, né, o meu tio, que é no caso o irmão da minha mãe, e eu vivi com ele também. E eu sou apaixonada por ele, eu amo ele de todo o meu coração. E além de eu crescer na igreja, a minha mãe, ela era cozinheira, né? Eu acho que ela era merendeira e trabalhava na área da limpeza também, na escola e tudo mais. Então eu cresci na igreja e na escola. Então, e sem eu saber que esse lugar, né, que viver ali, tá indo sempre pra escola com a minha mãe antes dela começar o trabalho, né? Porque eu lembro até hoje, eu estudava no horário da tarde. E eu ia pra escola com ela, se não me engano, às 11 ou às 10 e ficava lá na escola com ela durante um período. Então, quando não tinha aula na minha escola, eu ficava lá com ela. Então, eu cresci na escola também, né? Sempre com essa área, vivendo ali com os professores, diretores. Então, foi um momento bem legal da minha vida e que eu aprendi muito. E como eu vivi na escola, sempre indo com a minha mãe, sempre vivendo ali naquele ambiente escolar, isso me fez com que eu tenha a vontade de fazer o curso de professores. E aí se passou esse período, né, da minha infância, e aí foi quando começou a minha adolescência. A minha adolescência, a área que mais, assim, me gerou ensinamento, e foi algo que eu vi muito Deus na minha vida durante todos os dias da minha adolescência. Porque foi um período de muita desobediência e muita rebeldia durante a minha adolescência, durante o meu ensino médio, e eu sei que se não fosse a mão de Deus, eu com certeza não estaria aqui. Se não me engano, no meu 2º ano do ensino médio foi quando eu comecei ali a matar muita aula, né? Então eu ficava ali naquela doideira e saía de casa e não ia pra escola, eu ia passear, ia andar. E foi aí que, quando eu já tava no final do ano, eu já sabia que eu ia, né, reprovar, eu já estava consciente que eu ia reprovar,
mas foi quando Deus falou comigo, né, pra não desistir daquele ano. E aí eu falei assim, eu lembro exatamente, foi um dia que eu estava sentada, eu estava indo pra escola, e eu cheguei, e aí foi quando um dos professores, não lembro qual, eles falaram que ia ter a última remessa, né, de provas pra aquele ano, e eu falei assim, eu vou fazer essa prova e eu vou correr atrás pra poder eu não reprovar. E acreditem ou não, foi o ano que eu consegui, pra honra e glória de Deus, eu consegui passar. Porque eu não sei se eu vou conseguir achar. Se eu achar a foto do meu boletim, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu tinha perdido um ano. Então foi literalmente no final do ano, quarto bimestre, nas últimas provas e testes do quarto bimestre, foi quando eu consegui, né, recuperar e eu consegui passar de ano. Quando ele falou, não desista do seu ano, e foi quando não desisti, eu consegui, pra honra e glória de Deus, passar de ano, e aí foi pro terceiro ano. E voltando, né, alguns anos atrás, antes mesmo de eu vir pra cá, eu já tinha em mente, Deus já tinha me dado esse país. Eu lembro que eu tava escutando músicas, e aí eu pensei, eu vou me mudar para os Estados Unidos. E eu lembro que eu ainda nem sabia do programa do Au Pair, eu nem sabia que era possível, eu nem sabia, né, como que ia ser e tal, mas eu já tinha em mente que eu queria morar nos Estados Unidos. Eu ouvi uma vez alguém falando sobre os Estados Unidos, não sei se eu assisti algo, mas eu tinha colocado isso na minha cabeça, e eu me lembro contando pra todo mundo que eu via, falava assim, não, porque eu vou morar nos Estados Unidos, não, porque eu vou morar nos Estados Unidos, sem saber que eu realmente ia, que Deus realmente tinha um plano pra mim aqui. Enfim, e foi, né, uma adolescência bem complicada, eu lembro dando vários problemas pra minha mãe, né, eu lembro, eu tô rindo, gente, mas de desespero. Mas eu me lembro e eu sei, gente, que se não fosse Deus na vida dela, ela teria desistido de mim e eu não estaria onde eu estou. Então uma das coisas que Deus colocou no meu coração, que Deus falou comigo tanto, e que eu agradeci tanto a Ele nessas últimas semanas, quando Ele me mostrou que a minha vida era um testemunho, era o quanto foi bom ela ter tido Deus na vida dela. Porque se não fosse Deus, ela já teria desistido da minha vida e eu com certeza não estaria aqui hoje. Porque em cada momento, né, tinha ali, ela pegava, ela ia lá, conversava com o pastor, e aí o pastor ia, orava por mim, ou então ia, conversava com outras pessoas, e as pessoas oravam, jejuavam pela minha vida, e graças a Deus, né, funcionou, eu estou aqui pra honra e glória de Deus. E outra coisa, né, é que, assim, eu sei que eu fui, né, eu sei que eu dei trabalho pra ela, eu sei que foi um período complicado, mas eu sei que agora ela consegue ver, né, que valeu a pena passar por tudo aquilo, que, né, eu tô aqui pra honra e glória de Deus. E aí eu me lembro que quando eu estava no meu segundo ano, foi quando eu já tinha ali mais ou menos noção de que eu iria fazer, né, o intercâmbio, de vir morar aqui nos Estados Unidos e tudo mais. Eu sabia, né, que eu tinha ali, comecei a estudar inglês, né, eu tava meio que estudando, mesmo através de música, porque acabando que chegando aqui, o inglês que eu tinha era o mínimo do mínimo, então eu tive que aprender tudo aqui, que foi ali que eu coloquei, eu acho que eu realmente vou para os Estados Unidos, e aí foi quando eu comecei a buscar, né, assim, procurar mais sobre, e aí no terceiro ano, foi o terceiro ano que eu fiz em casa, né, foi em casa, foi o ano, a gente não pôde nem ter nossa formatura, a gente não conseguiu finalizar o ano da forma que a gente queria, e a gente tinha os estágios, né, que era o que a gente mais esperava, né, que a parte mais legal do CN era fazer os estágios, você poder ir lá e conversar com outras crianças em outras escolas. Então no meu terceiro ano eu não pude fazer isso, nem a minha formatura, e se eu não me engano seria a minha segunda formatura, porque eu só me lembro de ter uma formatura a minha vida toda, gente. Se eu não me engano, eu devo ter tido duas, mas eu tava muito animada pra minha formatura do ensino médio, mas a gente não teve, né, por causa do Covid e tudo mais. Mas enfim, e aí quando eu terminei o terceiro ano, e aí foi quando eu vi que eu poderia começar com o meu processo pra vir aqui pros Estados Unidos, né? Que é pra poder trabalhar como babá. Não sei se vocês sabem, mas eu vim pra cá pra trabalhar como babá. Então é quando você sai do Brasil, você já sai com uma família, você chega aqui, você mora na casa, né, da sua patroa, do seu patrão, e para cuidar das crianças. Então, sempre, na maioria das vezes, o salário é bem baixinho, né? Porque você não paga por hospedagem, você não paga por comida, você não paga por nada mais. E você só trabalha ali cuidando das crianças. Às vezes você trabalha, né, fazendo algumas outras tarefas na casa, o que não é sua obrigação, mas é claro que você mora lá, você acaba ajudando, né? Então, quando eu comecei o processo
para poder vir aqui para os Estados Unidos, o que foi interessante era que na maioria das vezes você precisava de muitas horas com criança. E a maioria das horas que eu tive, né, que eu precisava, eu já tinha por causa do curso normal. Teve um tempo que eu precisei, né, cuidar de crianças e eu precisava aprender. Então teve algumas, né, irmãs da minha igreja que elas assim me ensinaram e me ajudaram a cuidar de crianças. Então eu ia na casa delas e eu conversava, né, eu olhava, eu observava ela cuidando das crianças. E foi assim que eu aprendi e tive minhas outras experiências. E aí no meu último ano do ensino médio eu já estava já me preparando para poder vir para os Estados Unidos, né? Então eu tive que correr atrás de todas as minhas documentações, de tudo que eu tinha que fazer, né? Era CNH, era passaporte, era visto, então foi um processo bem longo ali, mas graças a Deus a mão de Deus estava comigo em todo o tempo, então foi aí que eu cheguei aqui. E aí passou, se eu não me engano, deve ter passado uns 7 meses, se eu não me engano foi uns 7 meses depois, né, de eu terminar o meu ensino médio, foi quando eu vim pra cá, e aí eu cheguei em julho, e aí eu vim pra uma família, fiquei durante um ano, e aí eu conheci o meu namorado uns meses depois, estando chegado aqui, se eu não me engano, uns 2 meses ou um mês depois, e ele foi a única pessoa, né, que eu cheguei aqui, a gente se conheceu e eu tô com ele desde sempre. Então foi algo que eu vi, eu tenho visto Deus me usando através da minha vida, abençoando várias pessoas. E aí eu fui trabalhando, mas dentro de mim eu sabia que a vida que eu estava levando, né, mesmo morando aqui, não era uma vida segundo o coração de Deus. Porque por mais que eu tenha tido famílias boas, por mais que eu tenha tido experiências boas, o meu coração nunca esteve em paz. Então, depois de 3 anos morando aqui praticamente, eu percebi, né, que é melhor a gente ouvir a voz de Deus e obedecer a voz dele do que a gente tentar fazer com as nossas próprias mãos. Então, a paz que eu estava procurando, porque todos esses anos morando aqui, eu nunca tive uma paz, eu nunca pude, assim, sentar e descansar e meu coração está em paz, sabe? Então, depois de quase 3 anos, no meu último emprego, né, quando eu saí ali e tal, foi quando tive a realização de que foi a mão de Deus que esteve comigo e que Ele permitiu que eu trabalhasse com diversas famílias, que eu conhecesse a cultura deles, que eu aprendesse com eles e para agora eu estar onde eu tô. Naquela época eu imaginava que não tinha jeito, né, pra me passar de ano, ou eu achava que, até mesmo, gente, se eu for contar pra vocês detalhes por detalhes, milagres e por milagres, e livramentos por livramentos que Deus me deu durante o meu período de vida, são muitos, são inúmeros livramentos que só agora eu percebo. E principalmente para estar abençoando a vida de outras pessoas agora, eu tive que passar por aquelas experiências para poder aprender e ter ensinamento, mesmo sendo tão nova. Então eu consigo perceber que eu tive que passar por tudo aquilo para poder eu conseguir estar onde eu estou. Um dos motivos também de estar fazendo esse vídeo é para agradecer a Deus, porque sem Ele eu não estaria aqui onde eu estou. E eu percebo que Deus tem sido tão cuidadoso comigo, Deus tem me abençoado tanto, que é por mínimos detalhes, gente. Se eu for mostrar para vocês cada coisinha que eu conquistei, eu consigo ver a mão de Deus, Ele me mostrando ali, olha, lembra daquele negócio que você orou muito tempo atrás, que você pensou que você queria, você só ali colocou, queria tanto aquilo, e hoje eu tenho. Então eu falo, gente, Deus tem um tempo pra tudo. Às vezes a gente acha que está ali passando por algo, que, por que eu tô passando por isso? Por que tá tão difícil? Por que eu tô tendo tanto trabalho? Por que Deus tem um propósito para aquilo? Às vezes a gente não consegue ver, tanto é que isso foi o que, uns 5 anos atrás, não sei quando, não vou fazer os cálculos, mas Deus já estava operando desde os 5 anos atrás, desde anos e anos e anos, desde quando eu nasci. Então desde que eu percebi, né, que Deus me mostrou ali que a minha vida sempre teve um propósito, agora eu vejo a mão de Deus em todas as áreas da minha vida. E que eu estou onde eu deveria estar desde o início. Então, se você for parar para pensar, é que Deus usa cada detalhe da sua vida, cada coisa da sua vida. Às vezes você acha que não é a mão de Deus, mas Deus está ali. Então, agora eu consigo ver que mesmo lá atrás, se eu não tivesse tido essa assadura, a minha mãe talvez não teria me colocado para doação, talvez eu não teria conhecido a minha tia, mãe, e eu não estaria vivendo o que eu estou. Então, às vezes e eu, graças a Deus, eu nunca reclamei, né? Nunca falei assim, mas por que eu? Por que não, e por que isso? Por que aquilo? Eu nunca questionei. Então, quando eu percebi que
foi a mão de Deus e que o tempo de Deus é perfeito, eu entendi. Então, tem cada coisa que eu passei, que eu precisei passar para estar onde eu estou. E é por isso que eu venho falar com vocês. Não se preocupe. Deus colocou você no lugar certo. Você sabe? Às vezes vocês não entendem o porquê vocês estão nessa situação, mas acreditem que Deus sabe. Deus tem um propósito para isso. Às vezes a gente acha que é por coincidência. Não é. É propósito. Deus tem um propósito para você naquele lugar, naquele tempo, por mais que vocês achem que não. E outra coisa também, não é vocês só acreditarem. Só acreditar não é o suficiente. Só acreditar em Deus até o inimigo acredita, até o diabo acredita. Então só acreditar em Deus não é o suficiente. A gente precisa ter Ele como centro de tudo. E eu não fui a mais perfeita, eu não sou perfeita, mas eu tento me parecer o mais próximo de Cristo. Então eu quero muito que vocês tenham recebido isso e que vocês tenham entendido que cada área da minha vida foram áreas com propósitos e eu não sabia, até então eu achava que não era, não via minha vida como um testemunho, mas agora, para a honra e glória de Deus, eu consigo ver e eu estou vivendo da forma que Ele quer que eu viva. É isso que eu tenho pra dizer. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer e mostrado pra vocês. Ficou muitas áreas por fora, mas eu só queria mesmo falar o suficiente para que vocês entendessem que Deus estava comigo em cada momento da minha vida e eu sei que Ele está com vocês também em cada momento da vida de vocês. Então, se vocês acham que vocês estão sozinhos, se vocês acham que tá perdido, eu não consigo isso, não consigo aquilo, vocês conseguem, porque Deus está com vocês. E eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham o coração aberto para entender sobre isso. E eu espero de coração, porque eu não tirei essa não é uma vontade que eu tinha, porque eu nunca imaginei que eu deveria vir aqui, sendo que eu sabia que eu tinha que ser transparente pra vocês. Eu nunca tentei e eu nunca vou tentar mostrar algo pra vocês que eu não estou vivendo, né? Mostrar uma vida que eu não estou vivendo. Então eu meio que sabia que eu tinha que ser transparente com vocês, que eu sabia que eu queria que vocês me conhecessem da forma que eu sou, né? Pra vocês não ficarem, mas por que ela tá lá? Como que ela chegou lá? Como que ela fez isso? Como fez aquilo? Como ela fez aquilo? Sem me conhecer, mas eu não sabia que seria através de um testemunho. Então, eu sei que eu falei demais, eu sei que o vídeo tá longo, mas eu realmente espero que Deus tenha tocado no coração de vocês e que vocês venham ver que Deus está com vocês, mesmo quando vocês acham que não, mesmo quando vocês acham que tudo está perdido, mesmo quando vocês estão, orando por dias, por meses, por anos, e vocês acham que Deus desistiu de vocês, mas acreditem, Deus não desistiu e Ele não vai desistir. Então, se você sente no seu coração de pegar e ir à igreja, se você tem o seu coração queimando, se você tem ali, se você tem assistido, porque às vezes, gente, às vezes você tem a vontade, mas você nem percebe que o seu coração tá queimando por Deus, que o seu coração anseia por essa vida. Então, às vezes você se vê, você no TikTok lá, todo dia você assiste algo, você assiste uma mensagem e aí você, não foi nada. É Deus, Deus está ali com você, Deus está te mostrando, vem pra mim, porque Ele é o caminho, gente. Não adianta vocês tentarem conseguir, eu vou porque eu vou trabalhar e eu vou batalhar e eu vou conseguir tudo sozinha, porque vocês não vão conseguir. Eu sei que é claro que vocês vão conseguir o trabalho que vocês querem. Eu sei que vocês, com muita determinação, muito melhor você saber que tem alguém cuidando de você, que você saber que tem alguém que, se você perder o emprego, é alguém que vai estar provendo pra você. Às vezes você não acha, eu estou sozinha, se eu perder esse emprego, tá tudo destruído, eu não tenho o que fazer, não tenho onde morar, não tenho com quem deixar meus filhos. Deus provê. Então, acreditem, confiem nele e um beijo do meu coração, porque eu não imaginava ter que gravar esse vídeo, mas eu estou gravando porque eu estou obedecendo e eu vou continuar obedecendo a palavra. E com certeza, gente, eu vou estar mostrando pra vocês, o que eu tenho que mostrar, o que eu tenho que postar, porque agora eu sei que as palavras que saem da minha boca, a minha rotina não são mais umas rotinas vazias, que era isso que eu estava sentindo nos meus vídeos anteriores. Eu tava postando, mas eu não via um propósito pra postar, eu só via que eu tava postando no meu dia, mas estava vazio, estava faltando algo, e o algo que faltava era falar de Jesus e era estar mostrando pra vocês como é viver a vida em Cristo, tá bom? Então, um beijinho pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!